chamar aqui pastor Tramper. Thank you. O irmão Marlon, que vai estar traduzindo. O irmão Marlon é um irmão da Igreja Batista Central de Taguatinga. São muito bem-vindos. Boa noite. Thank you so much for inviting me to be here with you tonight. Muito obrigado por me convidarem para estar aqui com vocês hoje à noite. Thank you, Pastor Elias. Muito obrigado, pastor. And Elias. Sounds like Elijah. Right. And thank you, congregation, for coming tonight to hear. Obrigado pela congregação por vir hoje à noite para ouvir também. I'm very excited to teach to you tonight, preach to you from Psalm 77. Estou muito animado para ensinar e para pregar para vocês hoje à noite a partir do Salmo 77. You know, John Calvin called the Psalms a mirror of our soul. O João Calvino chamou os Salmos de o espelho da nossa alma. Just like we look into a physical mirror to see what we look like on the outside. Assim como usamos um espelho físico para vermos como nós somos do lado de fora. So when we read the Psalms, we see how we're doing on the inside. Da mesma forma, quando nós lemos os Salmos, estamos vendo como somos por dentro. The Psalms help us express what's in our heart. Os Salmos nos ajudam a expressar o que está em nosso coração. Calvin said that the Psalms express every emotion that any human being has ever experienced. Calvino disse que os Salmos expressam cada emoção que todos os seres humanos experimentam. Have you ever felt like nobody, no Christian, has ever felt like I felt? Você nunca se sentiu como nenhum cristão ou ninguém se sentiu como eu já me sinto? Well, you're going to find that expressed in the book of Psalms. É isso que você encontra expresso no livro de Salmos. And so tonight we're going to look at Psalm 77. Portanto, hoje à noite veremos o Salmo 77. Psalm 77 is a lament psalm. O Salmo 77 é um salmo de lamento. There are some psalms that express joy. Alguns salmos expressam alegria. There are some psalms that express disappointment and anger. Alguns salmos expressam decepção e raiva. Those are the laments. Esses são os lamentos. And if we're honest with ourselves, E se formos honestos conosco, we know that we struggle in our lives, sabemos que temos dificuldade em nossas vidas, sometimes more than other times, às vezes mais do que em outras vezes, but everyone feels disappointed and angry at some point or another in their lives. mas todos nós nos sentimos decepcionados e com raiva em algum ponto das nossas vidas. And sometimes as Christians we feel like we have to hide that inside ourselves. E às vezes como cristãos nós sentimos que devemos esconder isso dentro de nós. We think it's unbecoming of a Christian. Nós achamos que não é adequado para um cristão. But the Psalms tell us otherwise. Mas os salmos nos dizem outra coisa. The Psalms are invitations to express our heart to God with brutal honesty. Os salmos são um convite para nós nos expressarmos para o Senhor com uma brutal honestidade. Think about it for a moment. Pense nisso por um momento. If you think you can hide your emotions from God, your feelings from God, we're fooling ourselves. Se você acha que você consegue esconder as suas emoções ou seus sentimentos de Deus, nós estamos nos enganando. God can read our hearts. Deus consegue ler os nossos corações. Now it is true if you read the book of Numbers in the Old Testament, Se você lê o livro de Números no Velho Testamento, é verdade que which is describing how the Israelites are moving through the wilderness. livro que descreve como os israelitas estavam atravessando o deserto. Now they expressed their disappointment and anger toward God. Eles expressavam sua decepção e sua raiva diante de Deus. And in the book of Numbers, God sends down fire from heaven and burns them up. E no livro de Números você vê que Deus envia fogo do céu para os queimar. On another occasion, he opens up the ground under them and swallows them alive. Numa outra ocasião, ele abre o solo diante deles e engole eles, o solo os engole. But there's an important difference between what they're doing in the book of Numbers and what the laments are inviting us to. Mas existe uma grande diferença entre o que eles faziam no livro de Números e o que os salmos de lamento nos mostram.
And it's obviously an important difference, so we should pay attention to it. É uma diferença importante a qual nós devemos prestar atenção. In the book of Numbers, they're not talking to God. No livro de Números, eles não estão falando com Deus. They're not bringing their disappointment and anger to God. Eles não estão colocando os seus desapontamentos e as suas decepções diante de Deus. In the book of Numbers, they've given up on God. No livro de Números, eles abandonaram Deus. And they're complaining about God to others. E estão reclamando sobre Deus com outros. So the laments of the Psalms give us examples of prayers to approach God when our hearts are disappointed and angry. Os lamentos em Salmo nos dão exemplos de como nós podemos levar os nossos desapontamentos, as nossas decepções diretamente a Deus. So let's turn to Psalm 77. Portanto, vamos lá ao capítulo 77 de Salmos. Let's read it very closely Vamos ler com bastante profundidade and follow the thinking of the psalmist. e vamos seguir a linha de pensamento do salmista. And after we read it, we're going to look at it from a New Testament perspective. Aí depois que nós lemos o Salmo 77, nós o veremos a partir de uma perspectiva do Novo Testamento. Now, to read the psalm as a mirror of our soul, Para ler os Salmos como um espelho da nossa alma, we put ourselves in the position of the psalmist. nós temos que nos colocar na posição do salmista. A beautiful thing about the book of Psalms, Uma coisa bela sobre o livro de Salmos it's written by people who are expressing their heart before God, é que é escrito por pessoas que estão expressando o seu coração diante de Deus. but they're writing it intentionally so that others who come after them, Mas eles estão escrevendo esses salmos intencionalmente para que outros que vierem após eles, who have similar, though not necessarily identical situations in their life, que têm situações semelhantes, mas não necessariamente idênticas em suas vidas, can use it as their prayer. possa usá-los também como suas próprias orações. So I'm going to ask Marlon if you would begin by reading the first two verses of Psalm 77. E portanto eu vou ler para vocês os dois primeiros versos do Salmo 77, em português, é claro. Vamos lá então. Verso 1. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Have you ever felt like that? Você já se sentiu assim? Have you ever felt so upset you couldn't sleep at night? Será que você já se sentiu tão decepcionado que você não conseguia nem dormir à noite? And you keep reaching out in prayer to God, E você continuou buscando em oração a Deus, but you don't seem to be getting an answer. mas parece que você não consegue uma resposta. Now we don't know exactly what's bothering this psalmist, A gente não sabe exatamente o que está incomodando esse salmista, what's happened in his life, o que aconteceu em sua vida, but that's not important. mas isso não é importante. Indeed, as I said, the psalmist wrote it intentionally that way so that we can use it as our prayer. Na verdade, eu disse que o salmista escreveu esse salmo e os demais intencionalmente para que nós fizéssemos o mesmo em oração. Now, when I read this psalm, when it's talking about reaching out his hands to God, E quando eu leio um salmo que mostra que a pessoa está tentando alcançar sua mão diante de Deus, I think you'll agree with me that once we read on, eu acho que você concorda comigo que à medida que nós vamos lendo, he's not reaching out like this, ele não está esticando suas mãos assim, he's reaching out like ele this. está fazendo assim. So let's go on and read verses 3 through 6. Vamos continuar, portanto, com os versos de 3 a 6. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite, indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Now it's interesting that he says he remembers God and he groans. É interessante que ele diz que ele lembra-se de Deus e geme. He begins to blame God for his situation.
Parece que ele começa a culpar Deus pela sua situação. He says, God is the one who's keeping my eyes from closing. Ele diz, Deus é aquele que está impedindo que os meus olhos se fechem. That's why I think his hand is like this rather than like Por this. isso eu creio que a sua mão está assim e não assim. But again, these Psalms are helping us understand that it's perfectly appropriate for us to express even our hardest feelings toward God. No entanto, eu acredito que o Salmo nos demonstra que é apropriado expressar a Deus até mesmo os nossos sentimentos mais difíceis. God can take it. Deus consegue suportar isso. So he goes on to remember the days in the past when everything was going great in his life. Ele continua, portanto, dizendo que se lembra dos tempos no passado em que tudo era perfeito na sua vida. And it only makes him feel worse. E isso só faz com que ele se sinta pior. Now I don't know about you, but this rings true to my own experience. Eu não sei quanto a você, mas isso é verdadeiro com relação à minha própria experiência. When something happens in my life that makes me sad or angry, Quando algo acontece em minha vida que me deixa triste ou com raiva, and it throws my life into turmoil, aí leva minha vida em conflito, and I think about, maybe even yesterday when everything was going great, eu penso sobre, talvez até ontem mesmo, quando tudo era bem melhor. the contrast only makes it worse. E o contraste só piora as coisas. And so the psalmist goes on now and he asks a bunch of questions. E o salmista prossegue fazendo uma série de perguntas. And you'll see that these questions are rather hard-hitting toward God. E você vai perceber que essas perguntas são bastante diretas em direção a Deus. So I'll ask Marlon now to read verses 7 to 9. Leiamos, portanto, os versículos 7 a 9. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Now notice the words that the psalmist is using here. Preste atenção nas palavras que o salmista usa aqui. He uses the word favor, Ele utiliza a palavra favor, unfailing love, amor que falha. promise, like Hesed, it's loving kindness. Amor que não falha, perdão. The Portuguese words might be slightly different than the English words As here, palavras em português talvez sejam um pouquinho diferentes das de inglês aqui. but they all reflect the same Hebrew word, Mas elas refletem a mesma palavra hebraica, including promise incluindo promessa, and mercy misericórdia and compassion. e compaixão. See, the psalmist is questioning God's giving him these things. O salmista questiona Deus, portanto, ao dar essas coisas. And what I want to point out is that these words are connected to the covenant. E o que eu quero que fique claro é que essas palavras estão ligadas à aliança. God entered into a covenant with his people Israel. Deus iniciou uma aliança com o seu povo de Israel. He said, I will be your God and you will be my people. Ele disse, eu serei o seu Deus e você será o meu povo. I will be merciful toward you. Eu serei misericordioso para com vocês. I will show you favor. Eu mostrarei favor por vocês. And I will be unfailingly loving toward E you. eu terei um amor que não falha diante de vocês. And the psalmist is throwing these promises back in the face of God. E o salmista está devolvendo essas promessas na face de Deus. He's saying, my life seems to indicate that you haven't entered into a covenant with me. Ele diz, minha vida parece indicar que o Senhor não está de fato numa aliança comigo. That's really pretty brutally honest language toward God. Parece uma linguagem muito brutalmente honesta em direção a Deus. But one of the reasons why I enjoy this particular psalm Uma das razões pela qual eu gosto muito desse salmo em particular, is that it's a little bit different than other laments in the psalm. porque ele é um pouco diferente de outros salmos, mesmo que sejam de lamentos. If you read a number of the laments, they will almost always turn to joy or confidence at the end. Se você ler a maioria dos salmos de lamento, na maioria das vezes eles terminam com alegria. Not everyone. Psalm 88 ends by saying, darkness is my closest friend. Nem todos, porque o Salmo 88 termina dizendo que a escuridão é o meu amigo mais próximo.
but most laments end with some statement of confidence or joy in God. Mas a maioria dos lamentos termina com algum tipo de declaração de confiança ou de alegria com Deus. But there's no explanation in the lament how the psalmist moved from anger to joy. No entanto, não há nenhuma explicação no Salmo de Lamento como que ele passou do lamento para a alegria. In one verse, he's depressed, and the next verse, he's happy. No verso ele está deprimido e no próximo versículo ele já está alegre. And of course, these laments are being written after the psalmist has found some resolution. É claro que esses salmos já foram escritos depois que o salmista encontrou uma solução para os seus problemas. And the way these laments work is if you are angry and depressed, E a maneira como esses lamentos funcionam é que se você está com raiva ou deprimido, they will help you express those emotions. esse salmo te ajuda a expressar essas emoções. But at the end, they will get you to think more positively about God. No entanto, no final ele te leva a pensar mais positivamente sobre Deus. But still, if you're reading them slowly, Ainda assim, se você estiver lendo lentamente, you kind of wonder what happened. você fica se perguntando o que aconteceu? What made them move from sadness to joy? O que fez eles saírem de tristeza para alegria? And indeed, this psalm also moves from sadness to joy. De fato, esse salmo também sai da tristeza para a alegria. And you can see this in verses 13 to 15. We're going to temporarily skip over 10 to 12 and read 13 to 15. Nós vamos pular, portanto, os versos 10, 11 e 12 e passaremos agora para o 13. 13, 14 e 15. 14 and 15. 13, 14 e 15. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e, entre os povos, tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Now the interesting thing is that this psalm does tell us why the psalmist moves from anger to joy. O que é interessante e específico sobre esse salmo é que esse sim mostra para nós como é que ele partiu da tristeza para a alegria. And we can see this in verses 10 to 12, É o que nós vemos nos versos 10 a 12, which we'll read now. o que leremos agora. Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras, todas, e cogito os teus prodígios. So the psalmist, in his trouble, Portanto, o salmista, em seu conflito, begins to remember God's past mighty acts. começa a se lembrar dos atos de poder do passado que Deus realizou para ele. He begins to look at the past and see how God has saved his people in the past. Ele olha para o passado e revê e relembra como Deus salvou o seu povo no passado. Now, at this point, he's just talking in general about God's mighty deeds. Nesse momento, ele está falando apenas em geral sobre os atos maravilhosos de Deus. But in the last verses, he specifically refers to the greatest mighty deed of all in the Old Testament. No entanto, nos versos finais, ele relembra os atos maravilhosos de Deus específicos no Velho Testamento. And that's the climactic event of the Exodus story when they passed through the sea. E esse é o evento máximo do Êxodo, quando eles atravessam o mar. So now we'll read verses 16 to 20. E portanto leremos os versos 16 a 20. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O rilombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. So the psalmist here is remembering the time when Israel had left Egypt but was encamped on the shores of the sea. Esse momento ele relembra quando o povo de Israel havia saído do Egito, mas estava acampado na margem do mar.
And you'll remember that Pharaoh, who had let them go, had a change of mind, and now he was attacking them. Você deve se lembrar que o faraó os havia permitido partir, mas mudou de ideia e agora estava de volta os perseguindo. There was no human way to escape. Não havia um meio humano de escapar. The sea was deep and they would drown. O mar era profundo e eles afogariam. And the Egyptians could have totally annihilated E them. os egípcios poderiam tê-los completamente aniquilado. But you'll remember that God opened up the sea No entanto, você se lembra que Deus abriu o mar and allowed the Israelites to go through. e permitiu que os israelitas passassem por ali, os israelenses. And then brought judgment on the Egyptians. E trouxe, portanto, julgamento aos egípcios. This is why it's the salvation event, the biggest salvation event of the Old Testament. Por isso que esse é considerado o maior evento de salvação do Antigo Testamento. Because it shows that God can save us when we can't save ourselves. Porque nos mostra como Deus pode nos salvar quando nós não podemos nos salvar. And so the psalmist knows he can't save himself. O salmista sabe que ele não pode se salvar. But at first that makes him angry and depressed. No entanto, inicialmente isso faz com que ele fique com raiva e deprimido. But now he remembers the crossing through the sea, the crossing of the sea, the passing through the sea. E agora ele se lembra, portanto, da passagem pelo mar. And that gives him confidence to live in a difficult present and hope for the future. E isso dá a ele confiança para viver num presente difícil e esperar por um futuro melhor. And so this psalm speaks to me when I'm in trouble. Esse salmo fala muito comigo quando eu estou em dificuldade. And I know I can't save myself. E eu sei que eu não posso me salvar, But it allows God to save me. mas permite que Deus me salve. But you know, as Christians, we need to read the Old Testament ultimately in the light of the New Testament. No entanto, como cristãos, nós devemos ler o Antigo Testamento sob a luz do Novo Testamento. Luke 24 tells us about when Jesus was raised from the dead, but before he was ascended into heaven. Lucas 24 nos mostra como Jesus ressuscitou dos mortos, mas antes de ascender aos céus. And during this brief time, he speaks to his disciples. Durante esse breve período, ele fala com seus discípulos. And you know what's interesting? Sabe o que é interessante? He spends the whole time talking to them about how to interpret the Old Testament. E ele passa esse tempo todo falando com eles em como interpretar o Antigo Testamento. The first time he's talking to the two confused disciples as they're walking to Emmaus. Primeiro ele fala com os dois discípulos confusos que estão andando no caminho de Emaús. They're confused because their leader in whom they had put so much hope had just died. Eles estão confusos porque o líder em quem eles tinham colocado toda a sua confiança partiu. Now they don't know that the resurrected Jesus is walking with them because God is keeping them from recognizing him. Eles não sabem ainda que quem está andando com eles é o Cristo ressurreto, porque Deus não permitiu ainda que eles reconhecessem Jesus ali. But he addresses their confusion by saying, "How foolish you are! Ele aborda essa confusão deles dizendo: como vocês são tolos? You should have known, Vocês deveriam saber, because the whole of Scriptures look forward to my coming." porque todas as escrituras, a escritura inteira anseia pela minha vinda. Of course, he didn't use the term Old Testament. He talked about the law and the É prophets. claro que ele não usou o termo Velho Testamento, ele usou o termo Lei e os Profetas. And the second time, when he's talking to a larger group of Na disciples, segunda vez, quando ele está falando com um grupo maior de discípulos, he uses another way that first century Jews referred to the Old Testament. ele usa uma outra forma que os judeus do Novo Testamento, do século I se referiam ao Antigo Testamento. He said the law, the prophets, and the Psalms. Ele diz a lei, os profetas e os salmos. Now, when he says Psalms, he's really referring to the whole third part of the Hebrew canon. Quando ele fala dos salmos, ele está falando de fato de um terço do cânon hebraico. But of course, we're reading the Psalms, and it reminds us that all the Psalms anticipate Jesus. E ele está nós estamos lendo os salmos, e é claro que todos os salmos antecipam Jesus. Not just a handful of Psalms, Não apenas alguns deles, but all 150 Psalms. todos os 150 salmos. So let's consider Psalm 77 in the light of Christ. E portanto vamos considerar o Salmo 77 sob a luz de Cristo. And we begin by
reminding ourselves that centuries after the time of the Exodus, E nós começamos nos recordando que séculos depois do tempo de Êxodo, prophets like Hosea and Isaiah and others start talking about the Exodus. profetas como Oséias ou como Isaías e outros começam a falar sobre o Êxodo. But what's interesting is that they don't talk about the Exodus as a past event. No entanto, é interessante que eles não falam do Êxodo como um evento no passado. They start talking about the Exodus as something that's going to happen in the future. Eles falam do Êxodo como algo que aconteceria no futuro. Now, of course, they knew that the Exodus happened in the past. É claro que eles sabiam que o Êxodo havia acontecido no passado, But when they start talking about this future second Exodus, they're saying something like the Exodus is going to happen in the future. mas quando eles falam no Êxodo como sendo no futuro, eles dizem algo semelhante como o Êxodo acontecerá no futuro. Now, of course, the prophets come with a message of judgment, É claro que os profetas também vêm com uma mensagem de julgamento, but they will also come and tell the people about the restoration after the judgment. mas eles também falam para as pessoas sobre a restauração após o julgamento. And this second Exodus language is associated with that message of restoration. E a segunda linguagem do Êxodo está associada a essa mensagem de restauração. Let me just read two examples. Deixa eu ler para vocês dois exemplos. First, in the prophecy of Hosea chapter 2. Primeiro em Oséias capítulo 2. Hosea is a prophet in the 8th century BC. Oséias é um profeta do século 8º a.C., So some 500 to 700 years after the Exodus. cerca de 500 a 700 anos depois do Êxodo. He says the following words. After talking about judgment, he then talks about the restoration in verses 14 and 15. Hosea 2, 14 and 15. Depois de falar de julgamento, ele fala sobre restauração nos versículos 14 e 15. 14 e 15, right? Yeah, up to. Yeah. Capítulo 2, Oséias, versos 14 e 15. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. So Hosea is talking about a return from the wilderness that's going to happen in the future. Oséias está falando sobre um retorno do deserto que acontecerá no futuro. And interestingly, he talks about this location named Acor. E de forma interessante, ele fala sobre esse lugar chamado Acor. In Hebrew, Acor means trouble. E em hebraico, Acor significa problema. And the prophet is reminding his readers that of the earlier entry into the land. O profeta está relembrando os seus leitores da primeira entrada na terra. When the Israelites first entered into the land, they defeated the strong city of Jericho. Quando os israelitas entraram na terra, eles venceram o povo de Jericó. And then attention moves to the city of Ai. E depois a atenção muda para a cidade de Ai. Ai. Yeah. And Ai is a Hebrew word which means trash heap. Trash heap, like trash bin. Like dump. Yeah. E Ai é uma palavra hebraica que significa lixo. And so we could get from the very name of the city that this is not a big city. E a gente pode imaginar pelo nome que a cidade sugere que essa não é uma cidade muito grande. But the Israelites go up to fight Ai and lose. Mas os israelitas vão, portanto, lutar contra Ai e contra Luz. And Joshua is very upset and prays to God and asks, "Why did we lose?" E Josué está muito chateado e pergunta para Deus, por que perdemos? And God told them that someone had stolen some of the plunder from Jericho. E Deus diz para ele, alguns de vocês roubaram coisas do povo de Jericó. And that was a violation of God's law. E essa era uma violação da lei de Deus. No one was supposed to personally benefit from warfare, Ninguém deveria se beneficiar individualmente da guerra. but was to turn it all over to the Lord. Era para ser devolvido tudo para o Senhor. But a man named Achan did not do that. Mas um homem chamado Acã não fez assim. So after they discovered Achan's crime,
E depois que eles descobriram o crime de Acã, they executed him, eles o executaram, buried him, o enterraram, and then they named the place Achor, e portanto eles deram àquele lugar o nome de Acor, trouble. problema. So now in the second Exodus, the valley of Achor will be rather a gateway of hope. Mas agora, do contrário, na segunda linguagem do Êxodo, o Vale de Acor será uma linguagem de esperança. In Isaiah chapter 40, Em Isaías 40, we have the prophet Isaiah, also who lives in the 8th century. nós ouvimos o profeta Isaías, que também vive no século VIII. After in the first 39 chapters talking about the coming judgment, Após cerca de 39 capítulos falando sobre o julgamento que viria, turns in chapter 40 to talk about the future restoration. passa a falar a partir do capítulo 40 sobre a restauração futura. And we're going to read Isaiah 40 verses 1 to 5, and we'll again see he'll be talking about a return from the wilderness in the future. E leremos, portanto, aqui no capítulo 40 de Isaías sobre a restauração no futuro. Which verses? 1 to 5. Isaías 40, versos de 1 a 5. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua malícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá. Toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. So you see, in this future return from the wilderness, God is going to make the valleys rise up and the mountains come down. E nesse futuro retorno do deserto, Deus fará com que os vales subam e as montanhas desçam. This is figurative language to describe a speedy and easy return to the land. Essa é uma linguagem figurativa para demonstrar o retorno rápido e fácil para a terra. Now imagine when we were reading Isaiah 40 that it sounded extremely familiar. Imagine se nós estivéssemos lendo Isaías 40 e soasse bastante familiar. Because the Gospel of Mark cites it in the very first verses. Porque o Evangelho de Marcos o cita nos seus primeiros versos. Because the Gospel of Mark is telling us that Jesus is the fulfillment of the Exodus. Porque o Evangelho de Marcos está nos falando que Jesus é o cumprimento de Êxodo. Jesus is the one that the prophets expected who would be the second Exodus. Jesus é aquele que os profetas esperavam que seria o segundo Êxodo. And as you think about Jesus' life and ministry, E se você pensar na vida e no ministério de Jesus, you can see that it actually is very similar to the experience of Israel during this time period. parece muito semelhante à vida de Israel durante esse período do Êxodo. I'm just going to hit some of the high points. Deixa eu só falar dos pontos mais altos. First of all, in the Gospel of Matthew, we learned that Herod brought a decree to kill all the baby children in the Bethlehem area. Primeiro nós vemos que no Evangelho de Mateus, Herodes manda matar os bebês na região de Belém. And you remember the wise men warned Joseph and Mary, so they take them down to Egypt. E vocês se lembram que José e Maria são avisados para que eles fujam para o Egito. The Holy Family are refugees. E a família santa, portanto, se torna refugiados. And but after the threat passes, Depois que a ameaça passa, they come back. eles voltam. And the Gospel of Matthew cites Hosea 11. E aí o Evangelho de Mateus cita Oséias 11. And says, "Out of Egypt I called my son." Diz, do Egito eu chamo meu filho. Now Hosea is referring back to the Exodus. Oséias está se referindo de volta ao Êxodo. But Matthew is applying it to Jesus returning to his home. Mas Mateus está usando em aplicação a Jesus voltando para o seu lar.
Now this analogy, this comparison becomes even clearer when he begins his ministry. E essa analogia se torna ainda muito mais clara quando ele inicia o seu ministério. You'll remember that the first thing that happens that begins his ministry is his baptism. Você se lembra que a primeira coisa que acontece no seu ministério é o seu batismo. When John baptizes him, that is equivalent to the Israelites going through the sea. Quando João batiza Jesus, isso é semelhante aos israelitas passando pelo mar. That may sound strange to us, but first of all, consider that Paul in 1 Corinthians 10, 1 through 6, Considere que Paulo, em 1 Coríntios 10, de 1 a 6, when he talks about the ancient crossing through the sea, the Israelites going through the sea, quando ele fala sobre os antigos passando pelo mar, he calls that a baptism of Moses. ele chama isso de o batismo de Moisés. So we can see how a first century reader of the gospel Então a gente consegue observar como que o leitor do Evangelho do primeiro século would think of Jesus' baptism as analogous to the crossing of the sea. pensaria no batismo de Jesus como análogo ao cruzamento do mar. And that's confirmed when the next thing that happens E isso é confirmado quando a próxima coisa acontece, is that Jesus goes into the wilderness of all places é que Jesus vai de todos os lugares possíveis para o deserto, for 40 days and 40 nights. por 40 dias e 40 noites. And that one, even us Gentile readers E nós, até mesmo nós, os leitores gentios, can't miss that the 40 days and 40 nights are comparable to the 40 years in the wilderness. nem nós podemos deixar de observar que os 40 dias no deserto de Jesus são comparáveis aos 40 anos no deserto do povo. And in the wilderness, E no deserto, Jesus experiences 3 temptations. Jesus experimenta 3 tentações. And these 3 temptations are the temptations that Israel experienced in the wilderness. E essas 3 tentações são as 3 tentações que o povo experimentou no deserto. The first temptation concerns Jesus' hunger. A primeira tentação é relacionada à fome de Jesus. Yes, Jesus is fully divine. He's fully divine, but he's also fully human. Sim, Jesus é totalmente divino, é 100% divino, mas também é 100% humano. He's hungry. E ele tem fome. And Satan, the devil tempts him by saying, turn these stones into bread. E o diabo tenta, dizendo, transforma essas pedras em pão. Israel was tempted by food in the wilderness. Israel também foi tentado pela comida, pela alimentação no deserto. And they complained and they grumbled. E reclamaram também. Jesus, on the other hand, Jesus, no entanto, he responds by citing the book of Deuteronomy. ele responde citando o livro de Deuteronômio. Man does not live by bread alone. O homem não vive apenas do pão. Now the significance of citing Deuteronomy E o significado de citar Deuteronômio is that Deuteronomy contains Moses' last sermon, é que o Deuteronômio contém o último sermão de Moisés, where he's telling the second generation of Israelites, onde ele diz para a segunda geração de israelitas, just before they go into the promised land, pouco antes deles chegarem à terra prometida, don't be disobedient like your fathers and mothers, não sejam desobedientes como os seus pais, who because of their disobedience died in the wilderness, que por causa de sua desobediência morreram no deserto, but obey God. mas obedeçam a Deus. So by citing the book of Deuteronomy, Jesus is showing that he's the obedient Son of God. Então, citar o Deuteronômio demonstra que Jesus é o filho obediente de Deus, In contrast with the disobedient sons of God at the Exodus. em contraste com os filhos desobedientes do Êxodo. The second temptation, A segunda tentação, the devil says, go up to the highest point of the temple and throw yourself down. o diabo diz, vai para o ponto mais alto do prédio, do templo e pule de lá. God's angels will catch you. Os anjos de Deus vão te segurar. Jesus sees this as a temptation to test God. Jesus vê isso como uma tentação para testar Deus, Just like Israel constantly tested God in the Old Testament. assim como Israel constantemente testou Deus no Antigo Testamento. But Jesus quotes Deuteronomy a second time. Mas Jesus cita o Deuteronômio uma segunda vez. You must not test the Lord your God. Você não deve testar o Senhor seu Deus. The third temptation is to worship the devil. E a terceira tentação é para adorar o diabo.
the devil says, worship me, bend the knee to me, and I will give you all the kingdoms of the world. O diabo diz: me adore, dobre o seu joelho diante de mim, eu te darei todos os reinos da terra. This is the temptation to worship a false god, Essa é a tentação de adorar um Deus falso. like Israel did in the wilderness with the golden calf. Assim como Israel fez no deserto com o bezerro de ouro. So Jesus cites Deuteronomy a third time. E portanto Jesus cita Deuteronômio uma terceira vez. You must only worship the Lord. Você deve apenas adorar o Senhor. Again, Jesus is the obedient Son of God in contrast to the disobedient sons of God at the time of the Exodus. Mais uma vez, Jesus é colocado como o filho obediente de Deus em contraste com os filhos desobedientes no passado no deserto. In the Gospel of Matthew, No Evangelho de Mateus, Jesus next goes to a mountain. Jesus, na sequência, vai para uma montanha He gives a sermon. e ele dá um sermão, We know it as the Sermon on the Mount. que é conhecido como o Sermão da Montanha. The topic is the law of God. E o tópico é a lei de Deus. And again, no Jewish reader would miss it. E é claro que nenhum leitor judeu ou hebraico perderia isso de vista. Jesus preaching about the law on the mountain Jesus pregando sobre a lei na montanha reminds us of God giving the law to Moses on Mount Sinai. nos recorda de Deus dando a lei para Moisés no Monte Sinai. And we could go on and on. E a gente poderia continuar e continuar. We could mention at the Transfiguration when Jesus is talking to Moses and Elijah. A gente pode mencionar, por exemplo, na Transfiguração, quando Jesus está conversando com Moisés e com Elias. The Gospel of Luke tells us that the subject that they're talking about O Evangelho de Lucas diz que o assunto do qual eles estão falando, in Greek is the Exodus, em grego, é traduzido como Êxodo, which means his departure toward Jerusalem. que significa a partida para Jerusalém. Because you'll remember, Porque você deve se lembrar, when Jesus is crucified in Jerusalem, quando Jesus é crucificado em Jerusalém, he's crucified on the eve before the Jewish festival of Passover. ele é crucificado no fim de semana anterior ao evento da Páscoa. And of course, Passover is the annual celebration of the Exodus. E é claro que a gente sabe que a Páscoa é o evento anual que celebra a passagem do Êxodo. Paul will say in 2 Corinthians 5 that Jesus is our Passover lamb. Paulo diz em 2 Coríntios 5 que Jesus é o nosso cordeiro da Páscoa. Jesus is the fulfillment of the Exodus. Jesus é o cumprimento do Êxodo. While the Old Testament talks about the Exodus as the ultimate salvation event, Enquanto o Antigo Testamento fala do Êxodo como a salvação deles, it's a shadow of the reality who is Jesus Christ. é uma sombra da realidade de quem Jesus Cristo é. Now the reason why I'm pointing this out A razão pela qual eu estou mencionando tudo isso is because that helps us pray Psalm 77. é porque isso nos ajuda a fazer a oração do Salmo 77. When we are angry or disappointed, Quando estamos com raiva ou decepcionados, when we can't think of a way out, quando nós não conseguimos pensar numa saída, Psalm 77 would encourage us to look at God's past mighty acts. o Salmo 77 nos faria olhar para os atos maravilhosos de Deus no passado. Yes, the Exodus, E os atos de Êxodo. but as Christians even more, Mas como cristãos ainda mais, to the death and resurrection of Jesus Christ. a morte e ressurreição de Jesus Cristo. And it is Jesus that we worship and praise tonight. E é Jesus que nós adoramos e louvamos hoje à noite. Amen. Amém. Meus irmãos, Deus seja louvado nesta noite. Nós agradecemos ao Senhor essa mensagem enriquecedora para os nossos corações e a importância do livro dos Salmos para a nossa vida, para a nossa busca, para o reconhecimento do que está passando no nosso coração. Talvez você entrou hoje aqui, exatamente já recebeu a mensagem, já recebeu a orientação do Senhor, Deus te trouxe aqui, mas talvez você ainda não tinha entendido tão assim claramente esta mensagem. A mensagem é muito simples, que Deus veio
e nos resgatou dos nossos pecados. Os nossos pecados levaram o Senhor Jesus para a cruz. E nós, se não entendemos isso, nós estamos condenados. Se Deus abrir os nossos olhos para a verdade da cruz e nós confiarmos que Jesus substitutivamente esteve na cruz, nós somos perdoados dos nossos pecados e Deus nos chama para uma relação de pai para com o seu filho. Nós passamos a ser filhos de Deus. Nesta noite é exatamente essa mensagem que foi pregada, e a mensagem central da Bíblia, a história da redenção. Se você entrou hoje aqui, e eu não quero falar para você se converter, mas porque Deus já te converteu no teu coração, e nós queremos orar por você, e também um símbolo de que a igreja está pondo à disposição a igreja para o teu crescimento, porque este é um dos propósitos também desta igreja. Se você entendeu isso, levante a sua mão onde você estiver, e nós vamos estar orando por você nesta noite. Talvez você tenha se desviado dos caminhos de Deus, e é uma oportunidade ímpar para que você possa voltar, e nós, mediante a oração e dando a destra de comunhão para você, para que você possa agora seguir a sua vida, ouvindo da primeira vez, ou então retornando aos caminhos do Senhor. Eu queria perguntar se há alguém assim. Corajosamente nós vamos estar orando por você e vamos estar pedindo a Deus para que Deus ajude você na sua caminhada. Alguém assim? Graças a Deus. Nós queremos louvar a Deus nesta noite, porque, irmãos, mais uma vez a palavra do Senhor foi pregada do púlpito